sensação de continuidade da existência. Vocês vão ver a natureza não obstruída da mente. Vocês vão reconhecer essa natureza como alguma coisa que se manifestou de um jeito, de outro jeito. E quando a gente se define assim, bom, eu sou tal coisa. Mesmo que vocês se definissem, vocês são, por exemplo, terra, são touro, capricórnio. Eu sou tal coisa. Com certeza. Não é mamãe? Mãe, sim. Eu sou isso. Agora vocês experimentem colocar uma expressãozinha assim. Ou não. Aí quando vocês põem ou não, vocês vão perceber que há a natureza não obstruída da mente ali. Ela é que vai sorrir para o ou não. Porque ainda que a gente se defina de forma muito sólida, o ou não faz sentido. A gente pode imediatamente perceber que, então, isso ou aquilo também poderia. Então essa noção de que isso ou aquilo também poderia é a natureza não obstruída da mente, olhando de forma não obstruída da realidade. Isso é muito útil. Num tempo agora, como nós olhamos a questão da sustentabilidade, pode ser que a gente resolva olhar com olhos terra. Aí a gente diz, não tem solução. Aí a gente põe, ou não. Ou seja, nós temos a natureza não obstruída da mente. Ela é capaz de encontrar saídas. Mesmo quando as saídas aparentemente não existem. Quando elas não existem, qual é a solução? A gente cria. Por quê? Porque aquilo que não existe é apenas o fato de que dentro das estruturas que nós estamos operando, aquilo não pode ser pensado. Então agora nós precisamos criar o que pode ser pensado. Isso é bonito de ver. Os filósofos, alguns deles perceberam essas coisas. Então Wittgenstein, ele mesmo vai dizer, tudo que pode ser pensado, ele poderia dizer, enfim, é a vida, mas ele não diz, mas na verdade é esse o sentido. Tudo que pode ser pensado, a gente pode passar um risco e conter dentro de uma região. Essencialmente, o que pode ser pensado hoje é limitado, porque hoje nós não alcançamos o que vai ser pensado amanhã. Porque o que vai ser pensado amanhã ainda vai ser criado. São concepções que a gente não conseguiu ainda atingir. Quando a gente estuda a história da ciência, a gente vê isso. A gente vê esse limite. Aí o Wittgenstein diz, o que pode ser pensado não importa. O que importa é a região que está além do que pode ser pensado. Essa aqui é a região interessante. Os filósofos, ele diz, os filósofos pensam só o que pode ser pensado. Mas o que realmente interessa é como que a gente ultrapassa o que pode ser pensado. Então essa coisa da gente se ocupar muito de categorias rígidas, de estudar o que pode ser pensado, isso tem um valor. Mas de fato, o grande valor disso é se isso nos empurra a ir além do que pode ser pensado e gerar as estruturas novas. Só que as estruturas novas por novas não é o caso. Nós podemos criar soluções, criar coisas verdadeiramente positivas. Então aí vem os bodhisattvas e tem essa intenção de construir terras puras, construir mundos onde a lucidez se amplie, o sofrimento se reduza. Nós podemos construir isso. O fato de que nós não vemos soluções, isso não quer dizer que elas não existam. Nós estamos presos dentro de estruturas de avidya. Nós só conseguimos pensar o que pode ser pensado. Como que a gente pode construir, então, além do que pode ser pensado? Além do que pode ser pensado hoje, como que a gente pode construir as novas opções? Isso também é a tarefa dos bodhisattvas. Então, o fato de que as soluções não existem, fiquem frios. Por quê? Não existe porque ninguém conseguiu pensar ainda. Mas porque não é uma grande coisa. A natureza não obstruída da mente, ela pode produzir outras paisagens, outras coisas. Os tempos de degenerescência são os tempos que nós estamos vivendo agora. Com certeza são os melhores tempos. Eu acho que o tempo de degenerescência é maravilhoso. Por quê? Porque são tempos onde as estruturas do samsara estão derretendo. Mas não é o ensinamento do Buda que está derretendo. É a estrutura da ignorância que está. As estruturas da ignorância estão derretendo.
Rinpoche ele dizia: vocês não se preocupem, é o Sansara que está passando mal. É isso. Em tempos de degenerescência é isso, o Sansara passa mal. Então quando o Sansara está passando bem, como é que é? Aí as mães estão poderosas, os pais estão poderosos, as estruturas todas são todas poderosas, a gente sabe direitinho o que tem que fazer. E não tem solução, é aquilo mesmo. Então agora as estruturas estão derretendo. Quando as estruturas derretem, é mais fácil perceber como que as realidades são construídas. Porque elas estão assim. Nós estamos convivendo com várias realidades superpostas. O Brasil, eu acho que é um bom exemplo disso, né? Diferentes realidades culturais, étnicas. Aqui nós estamos na casa, eu acho uma transmutação maravilhosa. Eu acho que isso aqui é um dos melhores lugares de São Paulo. Né? Por quê? Se não fossem os americanos despejar as bombas lá no Japão, nós não estamos aqui hoje. Isso não é uma transmutação? Ou seja, porque houve uma grande tragédia, surge uma energia de produzir coisas benignas para o planeta inteiro. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa capacidade de transmutar. É a natureza da nossa mente não obstruída. Eu acredito que algumas pessoas poderiam se entrincheirar na raiva, no rancor. E outras pessoas, elas tomam aquilo e transmutam em outras direções. Isso é um exemplo budista perfeito, assim, um lugar como esse. Então esse é o ponto. Então a roda da vida, ele é um mapa mental das estruturas que nós herdamos dos seres ao longo do tempo, mas nós não temos obrigação disso, de seguir isso. O nosso papel é recuperar a natural consciência da natureza não obstruída da própria mente e utilizar isso numa direção positiva a partir do voto de positivo, de trazer benefício aos seres. Um aspecto que eu acho assim, muito interessante também é nós entendermos que a roda da vida como um todo, ela está na dependência do planeta Terra, do Sol, do movimento, desse microcosmos aqui. Esse microcosmos, ele é um lugar onde frutificou e se produziu essa dimensão de Alaya Vijnana ilusória que nós estamos operando. Então, esses seres, essas percepções, elas operam desse modo. Isso tem um tempo de vida. O Sansara inteiro tem um tempo de vida porque ele está na dependência dessas estruturas que são, além de estruturas geológicas, são estruturas astronômicas. Então elas são muito longas no tempo, mas elas são finitas no tempo. Então vocês olhem como se fosse um ser vivo. Olhem o Sansara inteiro, a Alaya Vijnana inteira como se fosse a mente coletiva da biosfera como um ser vivo migrando e existindo por um tempo muito mais longo que as nossas vidas. Ele existindo e as múltiplas vidas que sustentam isso operando, mas mesmo no aspecto sutil elas terminam indo a um fim. Dentro desse Sansara de Alaya Vijnana, todas as concepções de mundos estão presentes. São concepções limitadas de mundos, como nós podemos pensá-los. O Buda, ele ilumina isso. Então é como se a biosfera inteira pudesse ser iluminada. O sentido das nossas vidas é colaborar na iluminação desse conjunto vasto de condicionantes, de pensamentos condicionados, estruturas de condicionamento, que durante um tempo elas existem. Eu acredito que nós estamos nesse momento muito interessante onde nós podemos entender de uma forma muito ampla essa operação toda. Nos ensinamentos da grande perfeição se diz que há 13 sistemas universais. É como se houvesse 13 possibilidades de mundo. Eu acredito que esse número 13
significaria assim, infinitos. Dentro desse espaço amplo, que não é um espaço tridimensional, mas um espaço interno, brota a Alaya Vijnana. Dentro dessa natureza não obstruída, brota esse Alaya Vijnana, mas pode brotar 13 Alayas Vijnanas que não conseguem se ver uns aos outros. Eu prefiro entender esses 13 como um número ilimitado de mundos. Em todos esses mundos, os ensinamentos sobre a grande perfeição são válidos. Porque todos esses mundos dependem da ignorância. Dependem de estruturas como a Alaya Vijnana que operam desse modo e produzem essa experiência como nós temos. Essa nossa experiência como células, nós somos células dentro desse organismo. Células que nascem e morrem. E isso tem essa consistência que é essa substancialidade de Alaya Vijnana que muda um pouquinho e vai indo. Mas esse Alaya Vijnana inteiro, ele se dissolve. Se vocês olharem os ensinamentos de Patro Rinpoche, palavras do meu professor perfeito, vocês vão ver isso que é um pouco assim, de tirar o fôlego, né? No sentido de que o planeta Terra vai ser reabsorvido pelo Sol e mesmo os níveis sutis vai ter o momento da última gota d'água, do último ser vivo, aí os mundos sutis também se derretem. Aí eu perguntei, poxa, e nós vamos fazer o quê? O que vai acontecer conosco? Aí poxa, nós vamos estar em terra pura, comendo picanha com o Guru Rinpoche. São todos caminhos. Colhendo uma costela gorda lá, nas terras puras. Mas sabe lá o que significa costela gorda nas terras puras de dentro? Mas os tibetanos já se animam, então tá tudo bem. Isso é interessante observar isso. Tudo isso começa quando a gente, em vez de pensar que o mundo é externo, a gente começa a entender o software que está operando e produzindo a sensação de mundo externo como se fosse separado e existente, nós reagindo àquilo. Nós começamos a olhar para dentro e vemos essa multiplicidade. O aspecto mais importante quando a gente olha para dentro é perceber a natureza não obstruída. Esse é o ponto. Então eu agradeço a vocês, desculpem pelo horário. Então nós vamos fazer dedicação. Os méritos desse encontro.